A contar para o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ontem deslocou-se ao terreno do América Teófilo Otoni e conseguiu vencer pela margem mínima de 1-0. Foi uma visita a um terreno bastante complicado, onde o gramado, o relvado, não estava nas melhores condições para uma equipa tecnicamente mais evoluída como a do Cruzeiro, e depois as dimensões do relvado eram mais curtas e um público, os torcedores, quase em cima do gramado a torcer pelas duas equipas, tornava um ambiente muito bom para uma partida de futebol. Depois estava um calor abrasador, estava muito quente ontem no jogo à tarde do Cruzeiro, o que envolveu uma paragem na primeira parte para os jogadores se refrescarem com água, porque realmente estava muito calor no jogo do América TO e do Cruzeiro. Mano Menezes escalou o seguinte 11, na baliza Rafael, lado direito Ezequiel, lado esquerdo tivemos Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Manuel e Caicedo, à frente duplo volante com Henrique e Lucas Silva, e depois uma linha de 3 médios com Arrascaeta no corredor central, no lado direito Robinho, no lado esquerdo Alisson e na frente Rafael Sobis. O Cruzeiro mais uma vez teve uma boa entrada na partida, conseguiu controlar todos os momentos de jogo referentes ao primeiro tempo, à primeira parte, e então o Cruzeiro tinha os mesmos valores, os mesmos princípios e comportamentos do modelo de jogo de Mano Menezes. A primeira fase de construção, os centrais abriam e depois os volantes ficavam sempre na basculação à procura de uma linha de bola, mas também reparei que voltou à fórmula antiga, quando Henrique desce no seu corredor, desce as suas linhas e vai fazer o terceiro homem. Henrique vai para a parte central quando os centrais, a zaga abre Caicedo e Manuel, e o que é que acontece? Acontece que os laterais aproveitam para se projetarem. Lucas Silva, que era o segundo volante, procurava sempre a bola entre linhas à procura de iniciar uma segunda fase. Depois era notório que quando a bola passava dos zagueiros para a situação do meio-campo, era claro ver que Lucas Silva sempre jogou ao lado de Henrique. Era esta a dupla que funcionava de volantes, e depois reparem que Arrascaeta era o elemento que descia um pouco as suas linhas para pegar no jogo e levá-lo para a fase da finalização. De reparar que Sobis está também sendo na frente, sendo o último elemento da equipa do Cruzeiro, e claro está, Alisson é bastante visível nesta imagem que está aberto no corredor à esquerda. Portanto, a bola partia de uma primeira fase de construção para uma segunda fase, que era a fase do meio-campo, e depois havia um jogo ou nos corredores laterais ou no corredor central. Os comportamentos dos corredores laterais vocês já o conhecem, é típico de Mano Menezes. Eu vou dar o exemplo do lado direito, que é exatamente igual ao exemplo do lado esquerdo. Era as rotinas e a dinâmica que Ezequiel e Robinho davam, era exatamente igual à do lado contrário, com Diogo Barbosa e Alisson. Por vezes no lado direito era Ezequiel que dava a sua profundidade ao corredor mais à direita, quando depois Robinho procurava movimentos mais interiores, o que permitia que o corredor ficasse libertado para o lateral direito Ezequiel. De reparar que Arrascaeta era o elemento que dava também o apoio tanto ao lado direito como depois ao lado esquerdo. De reparar que aquela grande mobilidade que vimos no jogo anterior não foi colocada em prática, não sei se foi pelas condições do gramado do relvado ou pelo campo, pelo retângulo ser mais reduzido, não tivemos aquela mobilidade que Tiago Neves trouxe no jogo anterior. Alisson estava muito fixo no lado esquerdo e Robinho também aparecia sempre naturalmente no lado direito, em que Robinho depois dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro, mais pelo lado direito, em que depois aparecia Sobis no corredor central e Ezequiel de trás para a frente a dar
o apoio a Robinho. E então aqui os corredores funcionavam com aquela dinâmica mais fixa e não em relação ao jogo anterior, em que tivemos grande mobilidade dos três médios. Aqui a Arrascaeta era a peça fundamental no corredor central e depois a Arrascaeta ia caindo para um dos corredores consoante o posicionamento da bola. Nesta imagem a Arrascaeta consegue dar largura no corredor mais à esquerda e depois reparem o posicionamento dos jogadores. Diogo Barbosa está numa parte mais recuada para dar também o apoio à Arrascaeta e reparem que Alisson procura movimentos mais interiores, um pouco mais recuado. De destacar também a dupla de volantes em que Lucas Silva estava a atuar mais sobre o lado esquerdo e procurava sempre se envolver nas jogadas, enquanto o Henrique, que estava no corredor contrário à bola, ficava em zona de prevenção. Portanto, a Arrascaeta andava sempre a vascular no sentido da bola, também à procura de explorar os corredores laterais e depois havia a permuta de posicionamento com o médio referente ao lado da bola. Havia outra dinâmica entre Arrascaeta, e ainda estou a falar no corredor central, Arrascaeta e Rafael Sobis, em que muitas vezes quando o Sobis descia as suas linhas era Arrascaeta que iria para o posicionamento de Rafael Sobis. Aqui havia uma troca de posicionamento, Sobis descia, Arrascaeta subia para o posicionamento de Rafael Sobis. E nesta imagem vocês vejam que o plano é simplesmente espetacular e vejam que Robinho está em movimentos mais interiores para dar o corredor a Ezequiel. Mas aqui quis aproveitar só a permuta de posicionamento entre Arrascaeta e Sobis. Na frente, Rafael Sobis era aquele jogador que saía muito da posição e aqui Sobis tem uma mais-valia por causa da sua mobilidade e em vários aspectos reparei que Sobis também explorava muito os corredores laterais, caía muito nas alas e neste exemplo no lado direito podem ver que Robinho está numa posição mais recuada no corredor central, o que permite depois Ezequiel entrar no movimento atacante, quase no enfiamento do posicionamento de Rafael Sobis, Robinho ficando atrás de uma forma mais de prevenção, a dar também linhas de passe e depois Arrascaeta muito bem a entrar no coração da área. Para quê? Para os aspectos de finalização. Portanto, foi um Cruzeiro com bola não tanto dinâmico. Porquê? Porque Alisson é um jogador mais fixo no lado esquerdo e depois Robinho também não fez aquela movimentação em outros terrenos que, por exemplo, fez em jogos anteriores. E Arrascaeta era o único jogador que ia deambulando de posicionamento juntamente com Rafael Sobis. E sempre que um jogador saía da posição, outro jogador iria ocupar esse mesmo posicionamento. Foi um Cruzeiro mais sólido no que diz respeito ao seu posicionamento. Sem bola, o Cruzeiro num campo extremamente difícil, era uma pressão um pouco acima da linha do meio campo. Rapidamente vejam que Sobis e Arrascaeta eram os elementos mais na frente que depois faziam a tal pressão passiva, no momento em que depois procuravam só basculação dependendo do lado da bola, para depois haver uma pressão mais identificada nos corredores laterais. E o Cruzeiro sem bola também defendia já, como é do vosso conhecimento. O que é que acontecia? Acontecia que na frente ficava Arrascaeta e Sobis e depois Alisson e Robinho desciam dos seus corredores para formar a linha do meio campo com Henrique e Lucas Silva. Portanto, uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e depois na frente os dois avançados, o avançado Rafael Sobis e a Arrascaeta depois juntava-se para bloquear aquela primeira fase de construção do América TO. Eu estou a falar América TO porque é mais fácil para mim, tem um nome complicado, Teófilo Otoni, e então vou tratar como América TO. Foi um jogo que na primeira parte o Cruzeiro esteve muito bem, esteve muito disciplinado, muito organizado. O América TO não me lembro de ter uma ocasião de golo, de finalização concreta para fazer o seu golo. Portanto, o Cruzeiro foi muito personalizado, esteve muito forte
com as linhas muito juntas, um Cruzeiro com bola organizado posicionalmente e conquistando aquelas rotinas ofensivas entre Arrascaeta e Rafael Sobis. O Cruzeiro sem bola também esteve muito bem organizado no sistema ou na estrutura 4-4-2 e depois com aquela pressão sempre muito controlada, uma pressão a puxar pelo cérebro, pela cabeça, pelo seu pensamento e não pelo seu coração. Portanto, o Cruzeiro numa primeira parte muito melhor do que uma segunda parte, até que aos 30 minutos há o golo do Cruzeiro por intermédio de Alisson. Há um cruzamento de Rafael Sobis, e se não me engano com o pé esquerdo, e Alisson remata de primeira para golo, fazendo assim o primeiro golo do maior de Minas. O Cruzeiro chega ao intervalo a ganhar por 1-0 e depois no segundo tempo foi um pouco a imagem que o Cruzeiro tem deixado, até porque no segundo tempo a temperatura baixou, já não estava tanto calor, já não houve uma pausa técnica para os jogadores se refrescarem, mas o Cruzeiro deixa intensidade, permite que o América pressione mais alto e depois o Cruzeiro sentiu-se um pouco incomodado com essa pressão, já não saía através da sua primeira fase de construção à vontade e então tinha muitas dificuldades no processo da transição ofensiva. Quando roubava a bola já não saía com aquela segurança que tinha na primeira parte. O Cruzeiro baixa a intensidade, o Cruzeiro não é agressivo e parece que o Cruzeiro estava satisfeito com o resultado, com 1-0, e depois parecia-me que se sentia confiante porque dava para ver que o adversário era muito inferior à equipa de Mano Menezes. Aos 26 minutos do segundo tempo sai a Arrascaeta e entra Tiago Neves. Tiago Neves veio dar mais dinamismo àquele meio campo e também à frente de ataque, mas depois pecou pela tomada de decisão. Houve um lance em que Tiago Neves poderia ter rematado a baliza e quis fazer uma assistência e o Cruzeiro perde aí uma clara oportunidade de golo. Também de realçar, há uma oportunidade para a Arrascaeta, cá um cruzamento e a Arrascaeta deveria encostar a bola com firmeza e não consegue, em que o guarda-redes, o goleiro do América, consegue ainda defender o remate da Arrascaeta. Ou seja, houve alguma falta de tomada de decisão no último terço, um pouco de discernimento e também alguma agressividade no último terço do terreno em aspectos de finalização. Acho que o Cruzeiro, ao baixar a intensidade e a agressividade, depois permitiu que situações que não podem acontecer no futuro, depois galvaniza o adversário, porque o resultado fica sempre incerto até aos 90 minutos, porque a margem era mínima para a equipa de Mano Menezes. Sai Lucas Silva e entra Cabral, aqui uma troca por troca de volantes, e depois sai Alisson e entra Ávila aos 36 minutos do segundo tempo. Sobis vai cair para o corredor do lado esquerdo e Ávila fica como centroavante da equipa de Mano Menezes. O Cruzeiro ganha, vence por 1-0 num terreno bastante difícil. O mais importante foram certamente os 3 pontos que o mantém no segundo classificado do Campeonato Mineiro, a 2 pontos do grande rival, o Atlético Mineiro. Foi um Cruzeiro de primeira parte excelente e de uma segunda parte mediana, e isso são fatores que claramente Mano Menezes está atento e vai certamente corrigir no futuro. Fica mais um registro ao meu Cruzeiro, Cruzeirão cabuloso, aqui no canal Joga Simples. Resta-me agradecer e estejam preparados que ainda hoje vai sair o vídeo Sporting Vitória de Guimarães com a análise à equipa de Jorge Jesus.